Será que agora vai, gente? Será que agora vamos? Vamos ver se a Maristela consegue entrar agora. Oi, Gi! Oi, duas Gis. Que bom que vocês voltaram aqui. A gente não conseguiu fazer a conexão com a Maristela, mas agora eu acho que vai. Então vamos começar de novo. Só para contar um pouquinho para vocês, esse projeto do Compartilhando Minha Superação. Ele começou primeiro no desenho, na cabeça, né? Depois foi pro desenho e aí agora eu consegui colocar em prática. Obrigado, quarentena, né? Quarentena trouxe alguma coisa de bom. Para a gente compartilhar as nossas superações, porque todas as pessoas que às vezes estão passando por algum problema e conseguirem perceber que alguém passou pelo mesmo problema que ela e que legal, deu certo, se a gente consegue passar isso sempre para frente, para frente, para frente, a gente acaba criando uma certa energia do bem, porque sempre que a gente compartilha alguma coisa boa, a gente está fazendo bem para alguém. E hoje a nossa convidada vai passar um pouquinho da experiência dela para nós, né? Vai contar um pouquinho da experiência que ela teve de superação, e foi uma baita superação. Então ela vai contar para nós. Gente, eu vou chamar a Maristela e eu espero que dê certo. Agora eu acho que agora vai. Vamos esperar um pouquinho. E tcharam! Chegou! Meu Deus! Que susto! Eu falei, será que eu não vou conseguir falar com a Maristela hoje? É a primeira vez que eu participo. Seja bem-vinda! Eu estava Obrigada. contando para as meninas que essa coisa da superação é uma coisa tão importante que a gente não sabe nem mensurar o quão bem faz para as outras pessoas. Bom, eu sou uma pessoa que eu adoro uma história de superação, porque eu acho que acaba envolvendo a gente numa energia muito legal, né? Então, Sim. Maristela, o espaço é todo seu. Conta para nós. Eu vi a sua postagem, né, perguntando sobre alguma superação e eu quis falar, olha, eu tive essa história, veja se encaixa no seu projeto. E Super na encaixa. verdade, o que aconteceu? Em 2003, me recordo até hoje, dia 4 de dezembro, eu fui lá, eu tenho uma vizinha que até hoje tem uma trepadeira do meu lado e Ah, ela sempre deixava a trepadeira avançar o muro. hum, E eu sempre ia lá educadamente, pedia, olha, dá para você cortar? Tá estragando a minha pintura, tá? Aí ela cortava, mas deixava. Eu tinha que hum. toda hora ir lá. E aí eu perdi a paciência e eu colocava a escada, aquela escada de pintor que encosta na parede, e subia sem medo nenhum e cortava a trepadeira que avançava para o meu lado. Hum, Só que o meu muro tem mais ou menos 4 metros de altura. uau! E eu nunca tive medo de altura. E já tinha feito isso outras vezes. Só que naquele dia, era um sábado, inclusive, eu acho que estava garoando, não Hum, lembro, e hum. eu cortei tudo, e quando eu estava descendo a escada escorregou. Ah, E eu devia estar numa altura de uns 3 metros e pouco. meu Deus! E eu lembro que foi assim, questão de instantes, né? Primeira coisa que passou pela minha cabeça quando o negócio estava escorregando, eu falei, Exatamente, exatamente. É o que passa foi na aquela cabeça. fração de segundo que você pensa isso. É. Eu caí sentada. Então, quando eu caí, eu esmaguei a minha L1.
E eu fiquei deitada e eu falava, dói muito, e por sorte meu marido estava por perto. Quando ele veio me socorrer, ele já logo se preocupou com a minha medula. Ele Hum. falou na hora, olha, mexe o seu pé. Eu falei, mexe meu pé, minha coluna, minhas costas, tá doendo. E como ele viu que o negócio estava feio assim, ele já logo chamou o SAMU, o resgate dos bombeiros, na verdade, nem foi SAMU, foi resgate dos bombeiros. Ah, E aí eles vieram até minha casa, me resgataram, me imobilizaram. Eu moro aqui mais ou menos na região do Tremembé, e aí me levaram para o São Camilo de Santana. sim. E assim, o percurso não é tão longe, mas assim, foi uma eternidade para mim, porque doía, e quando cheguei lá, já tiraram a radiografia, tudo, e foi eu pensando, né? Ah, vou ser uma queda, daqui a semana, um pouco, eu já vou Sim, embora. Nunca fiquei sim. tanto tempo assim. E aí já começou a aparecer neurocirurgião, não era nem ortopedista, começou a aparecer o neuro, e eu falei, o negócio não é tão simples assim. E aí o médico vinha, ele tinha um avental da ACD, eu lembro até hoje que ele falava assim pra mim, olha, tá vendo? Você teve muita sorte. Não pegou Nossa. medula. Nossa, que bom. Foi milímetros que você não pegou a medula. Você teve muita sorte. E eu fiquei, só que eles não tinham, eles não estavam assim, não sabiam direito como me tratar naquela situação. Sim. Eles fizeram várias reuniões e eu fiquei nesse período deitada, no hospital, no quarto, mas eu não podia levantar para nada. Então, não levantava para tomar banho, para comer. O meu movimento era um monobloco, ou seja, eu não podia girar a cintura, eu tinha que girar o corpo inteiro para ficar de lado. Ou quando eu virava, você cansa, né? Ficar só de costas com a barriga para Nossa, cima. Eu horrível. virava É. para o lado, eu tinha que ir num movimento único, o corpo inteiro. Uhum. E aí foram 3 semanas que eles estavam aí, e nessas 3 semanas, assim, eu falo que eu fiz um estágio também para minha velhice. Olha lá, para minha velhice. Pois é, porque a gente no hospital tendo que usar comadre é horrível. É. E aí vinha enfermeiro, e eu tinha pudor, eu falava, não, não dá para ser uma mulher, não dá para ser É, enfermeira. Só que chega num ponto que o andar não tem tanta enfermeira, tinha muitos enfermeiros, e aí eu falava, ai, chegou no final, eu falei, tá bom, vai o enfermeiro é tu mesmo, mesmo, né? eu mesmo. Que você tá E numa aí situação que, né? não dava muita escolha, então eu falei, ah, É, vamos com ele. E aí também tive outras complicações, porque o meu intestino não funcionava, eu não aguentava, eles me socavam ameixa, tamarindo, mamão, tudo que é coisa. Mas o intestino não funciona deitado. E aí eu tive que fazer lavagem, usar fralda. Foi tudo assim, tudo que uma pessoa idosa acaba passando. Por isso que eu brinquei que foi um sim, estado. sim, sim. Aí depois de 3 semanas nesse estudo, eles resolveram me operar, já era a véspera de Natal, né? Então eu passei Nossa, o Natal no no hospital, hospital. escutando Roberto Carlos e tudo, né? Putz. Ai, Aí foi, foi complicado. E eles me operaram logo nesse período de festas. Passei o ano novo no hospital. nossa. E você sempre fica com aquela expectativa, né? Pô, será que eu já vou sair? Será que eu já vou sair? Só que você passa tanto tempo que você já até nem fica mais esperando. Você fala, pô, mais um dia aí você começa a ficar até depressiva, né? Foi o que aconteceu com Sim. tomar antidepressivos. Uhum. Porque é uma ansiedade, né? Você não sabe o que está por vir ainda, né? Então, Exatamente. Porque foram 3 semanas só foi para eles me decidirem. Até meus amigos falavam, por que você não sim. muda de hospital? Mas eu falei, gente, eu não tô nem não tô de pé e dá para eu escolher qual hospital que eu vou, que Não tem nem força, né, para pensar nisso. Você quer ser assistida, né?
eu ia ter que sair com uma ambulância dali. É. Então eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. E aí teve essa cirurgia, e aí foi uma coisa assim gradual, porque eles também não queriam me botar de pé logo de cara. Então eles começaram com 30 graus, né? Mas ainda tudo na cama. Hum. Foi 45 graus, né, para eu poder encostar. Quando eu fiquei 90 graus, podia sentar 90 graus, ficar sentada. Nossa, eu tava no Que lucro. alegria! Que alegria. Não, primeira coisa, quando eu estava sentada, porque no período deitado eu só lia, né? Eu pedi, Hum, porque na época eu tinha ganhado um livro do Harry Potter, aquele o mais grosso. Eu li o livro hum. inteiro nesse período. Aí li outros livros, e aí nesse período que eu sentei, eu falei pro meu marido, olha, lá no armário tem novelo de lã, tem agulha de tricô, traz para mim que eu vou tricotar, porque aí passa o tempo. E eu fui Sinal que já tricotar, estava boa. eu já estava ótima. As Aham. enfermeiras até batiam na porta para saber se eu estava bem, porque eu sentada e eu podendo fazer minhas coisas, eu já estava bem. Sim, sim. É assim, só a gente passando por isso que a gente fala, nossa, eu tenho mãos, eu tenho olhos, eu tenho. Dá para movimentar. A perna não tá lá, essas coisas, mas consegui. Até brinquei, eu fiz uma blusa lá nesse período. Nossa. Tricotei a blusa inteira. Hum. Aí depois de mais 3 semanas que eles conseguiram já me botar de pé. Aí eu fui tomar um banho, né? Chuveiro, água Ai, caindo que na delícia. cabeça. Ai, que delícia. E foi até brincava, assim, porque eu faço aniversário em fevereiro, né? Eu falei assim, doutor, eu vou sair daqui antes do meu aniversário. Já passei o Natal, já passei o Réveillon, ainda vou passar o meu aniversário, Carnaval. Foi mais ou menos isso. E aí, assim, graças a Deus eu saí, eu Sim, fiquei exatamente 50 dias no hospital. meu Deus. Aí essa foi a primeira fase. Então eu tive que usar uma coluna ortopédica, aquela super rígida, feita sob Sim. medida. Uhum. Eu não podia me locomover muito, eu não podia sair da cama sem essa coluna, sem esse colete. Então eu sempre dependia de alguém para me ajudar a pôr, porque ele fechava nas costas. Então eu precisava de alguém para me ajudar a pôr o colete. Até que eu consegui até a dirigir um pouco, mas sempre. Uhum. Sim. E nesse acompanhamento eles viram que a minha cirurgia não tinha dado certo. Aí eu Mas tive você que fazer. sentia dores ou não? Não, porque eu tava Não. com o colete. O colete me imobilizava totalmente. Ah, ele te prendia, né? Então não tem nem E, como saber se. Aham. e aí eles viram que essa grade que eles tinham posto em volta da minha coluna, é uma gaiola que eles chamam, né? Aham. Não estava Aham. fixa. Então eu tive que fazer uma segunda cirurgia. Aí você pega aquela assim, pô, vou passar por tudo isso de novo, vou ficar Sim. hospitalizada tanto tempo. E aí, depois foi mais ou menos em julho, né? Eu saí em janeiro, em julho, mais ou menos, eu tive que passar por tudo isso. Só que aí eu operei, aí o médico que tinha feito o acompanhamento me direcionou para um outro neuro, Hum. especialista só em coluna. E aí eu fiz o acompanhamento com ele e tudo, e eu operei De novo. novamente, de novo. Quanto Só que tempo depois da primeira? foi mais ou menos uns 6 meses. Foi mais ou menos 6 meses 6 meses depois. depois. E aí ele, eu fiz essa cirurgia tal, só que quando eu fiz a cirurgia, foi assim, eu acabei, na minha primeira cirurgia, eu fiquei muito traumatizada, porque a minha veia é fina, e é um tal de me espetar e acha veia e não acha e fura. E eu fiquei toda furada, cheia de marca de furo, Fica tudo roxo o braço, né? tudo roxo. Eu até brinco porque eu na UTI eu já não tinha mais veia, porque eu fiquei com soro direto. E aí eles até colocaram um acesso aqui, que dizem que depois falaram que é super perigoso, É. mas colocaram todo o acesso por aqui, que aqui embaixo aqui, né, não ia ter
não ia precisaria trocar, fazer essa Isso, troca. isso. Então, eu tinha trauma eu tenho até hoje, né, com as minhas veias. E aí na segunda cirurgia foi uma médica muito boazinha também, que foi assistente. E quando as enfermeiras estavam tentando me achar minha veia, eu estava muito nervosa, chorando. Aí ela, não, não, vamos deixar que a gente pega lá no centro cirúrgico. E aí fiz a cirurgia, fiquei uma semana, e aí eles já me botaram de pé. Eu até fiquei assustada. Eu falei, mas já? Eu já estava com a minha cabeça assim para ficar semanas. Sim. É, já tinha ficado da primeira vez, né? Na primeira dia ela falou assim, não, vamos ficar de pé, vamos começar a andar, não. E me botou de pé. E já me liberou uma semana, eu tive alta, e aí Olha, comecei só a fazer o acompanhamento, tudo. Aí eles, depois de, eu não lembro agora quanto tempo foi, mas eles me liberaram do colete quando viram que estava ok. ufa. Aí começo a fazer RPG, né? Porque É. aí também, fisioterapia também, eu já tiro de letra. Já passo. Tá pós-graduada em fisioterapia. Exatamente, porque assim, eu brinco muito com as pessoas fazem fisioterapia, fazem 10 sessões, ai, eu tô de saco cheio, eu não aguento. Eu falo, É. não, fisioterapia é importante, faça direito. Faça, siga o que o médico orienta. É chato, Mas tem que fazer. tem que fazer. É E aí eu necessário. fazer RPG, tudo, porque eu não tinha mais mobilidade, eu Uhum. não tinha força, eu tive que fazer natação para fortalecer tudo. E isso tudo aconteceu assim, né? Eu tinha casado em 2002 e o acidente foi em 2003. Meu Deus. E em 2003 a gente ainda estava com tentativa para eu engravidar. Meu Deus. E com tudo isso eu pedi, falei, ainda quando fui internada, eu falei com o meu médico, falei assim, eu não sei se eu tô grávida. Aí eles fizeram o exame de sangue, falaram, não, você não tá. Eu falei, ai, assim, todo mundo quer, mas nessa hora Claro, eu falei, ainda bem que eu não. claro, claro. Mas eu imagino a sua cabeça na hora, né? Porque você tá recém-casada, né? Passando por uma situação dessa, ainda pensando em engravidar e operando a coluna. É, foi assim, foi tudo junto, né? É, Eu tive, a minha empresa foi muito boa na época. Meu chefe me deu toda a assistência. Eu não fiquei pela caixa, eles pagaram todo o meu salário, ai, que ótimo. complementavam o meu salário, na verdade, né? Todo o salário, e depois eu fiz os ajustes quando teve a liberação, mas eu não, Uhum. mesmo na pior das situações, não foi de todo pior. Você Claro, começa mas sempre é assim, né? Sempre assim aparecem anjos que vão nos ajudando de alguma forma, né? e assim, quando aconteceu o acidente, mesmo eu no hospital, eu pensava, porque o lugar onde eu caí no quintal de casa. E no quintal tinha um lustre um lustre de um poste de luz e tinha um degrau. Eu podia ter caído com a cabeça em cima De daquilo. novo? Foi tudo perto, então dos males foi o menor. Claro, claro, claro. E assim, eu sempre me apeguei assim naquilo que o pessoal sempre fala, né? Do inverno, que Deus te dá o inverno de acordo com o seu cobertor, né? Acho que é isso, alguma coisa assim. Exatamente. Se eu tô passando por isso, eu vou aguentar. Isso, a positividade. É difícil. É muito. Tem horas que a positividade some, né? Mas a gente tem que voltar, voltar e encontrar de novo. Porque Você tem senão, que ter essa fé, porque é, é onde você se apega, né? E era onde. é, é. E aí, depois de todo esse período de fisioterapia, de RPG e tudo, o meu médico falou assim: você pode engravidar agora. Olha, olha Então, lá. 2005 isso. Foi depois de um ano,
um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses do acidente, o médico me liberou para engravidar. Olha, e começou uma nova fase de Foi esperança, né? Foi um De, pouco de susto, né? Porque é, a primeira cirurgia foi uma gaiola, assim, que eles colocaram em volta da coluna, que não deu ah, certo. A ah, segunda cirurgia, eles colocaram 2 barras na coluna. Tanto é que hum, a cirurgia, o médico falou, não, sua coluna agora está firme. Nós te erguemos através da barra. nossa. Então, só que aí eu fui pro obstetra e aí entra aquele negócio não, não vai ser, não dá para ser parto natural, vai ter que ser cesárea. E a anestesia. Mas daí você Aí engravidou. Aí você engravidou quanto tempo depois? engravidei depois. Então, foi mais ou menos o médico me liberou, foi 3 meses que eu engravidei. Depois que o médico falou pode engravidar, 3 meses depois você já engravidou? Já, porque foi assim, eu acredito em tudo, porque como eu também estava tratando dessa coluna, tudo, né, o RPG, Hum, tudo, hum, estava em uma acupunturista. ah, Ela é ginecologista e acupunturista. ah. Então, eu falei disso tudo, ela falou assim, então eu vou pôr nos pontos certos para estimular. Ai, que legal isso. Ah. É que foi ela, inclusive, que desconfiou que eu estava grávida, porque eu falei, hoje eu não acordei bem, e aí ela falou assim, você não está grávida? Eu falei, será? Será tão E aí rápido? já me passou os exames para fazer, e realmente a gente, assim, pra gente foi uma emoção, né? Claro. Todo mundo que conhecia falou, mas como é que você vai fazer o peso, né? Hum. Dá para fazer. E assim, o médico só falou, não engorde. E a minha gravidez foi suave mesmo, eu engordei só 13 quilos. Olha que bom. Ele mandou eu fazer natação, então eu fiz natação durante toda. Assim, eu sou muito disciplinada nessas coisas. Quando fala tem Uhum. que fazer terapia, Ótimo, ótimo, tem ótimo. que fazer natação, fiz natação. E comer bem é extremamente importante, fazer o exercício é extremamente importante, mas assim, é o que eu falo, você foi muito forte, porque dentro de toda uma situação de cirurgia de coluna, que só quem passa sabe, por isso que eu tô te dizendo que eu sei muito bem, quem passa sabe, você pensar que você vai engravidar, né? E vai passar por todo um processo que você não sabe como o seu corpo vai reagir, né? Mas olha A que minha bênção, gravidez foi que tranquila. bênção, que bênção. Eu não tive enjoo, eu não tive. Assim, foi super sossegada, Nossa, tranquila. que Acho ótimo. que alguém lá em cima falou: não, vamos dar um descanso. Claro, claro, super acredito. Claro. Agora você vai ter um presentinho. Pô, só o parto em si que foi um pouco estresse, né? Conta, conta. Porque no parto, bom, normal não podia ser, já o médico falou: não, normal não vai rolar. Então tá, então vamos fazer cesárea, e aí anestesista, tal. Volto pro meu médico, falo, pro meu cirurgião da coluna, meu neuro, falou, olha, o obstetra falou como é que vai ser, né? E aí foi meio que desafio entre médicos, né? Porque aí o meu Sim. neuro falou assim, olha, o anestesista vai ter que ser muito bom, porque só tem um Uhum. ponto que ele vai conseguir acertar a sua coluna para aplicar a hack. E aí o meu Ah, obstetra voltou com isso pro anestesista, que encarou isso até como um desafio, foi até engraçado, né? Falou, não, não, deixa comigo. E eu fui no dia do parto, eu já fui com todo o preparo para uma anestesia geral, hum. né? Tinha essa Aquele possibilidade. Eu entrei até o quarto, eu já fui com essa possibilidade. Tanto é Tá. que quando eu entrei, eu entrei sozinha no centro cirúrgico com o anestesista e a equipe toda do lado de fora. E aí o anestesista foi lá e conseguiu acertar o ponto.
E aí, quando acertou o ponto, já entrou toda aquela parafernália de enfermeiro, médico. Nossa. Parecia coisa de filme, sabe? Aquelas coisas Imagina a que entram, tensão dele também, né? Querendo dizer, bom, eu não posso errar, né? Eu tenho que aplicar aqui tudo que eu sei, porque eu não posso errar. pressão, né? Acompanhando Claro. pressão. E o anestesista me rodeava, assim, andava em volta de mim, olhando tudo. E aí, quando ele viu, pegou, aí entrou, assim, aquela parafernália de gente Nossa, dentro. Mas, olha, eu não posso reclamar, foi que tudo tranquilo. alegria. Foi, assim, a minha recuperação pós-parto foi super rápida. Ai, que Meu bom. filho foi super tranquilo. Até Então na hora eu nasceu o brinquei, filhão, como ele chama? Felipe, Felipe, o presente da sua vida, né? foi. E eu acho assim, é, foi tudo tranquilo. O que as pessoas falavam assim, ah, meu filho tem cólica, nem isso ele teve. Olha, que maravilha. Para amamentar, tudo bem também. Não Olha só tive que presente. a única coisa que eu passei, que aí eu ele com 4 meses, lá vou eu pro centro cirúrgico de novo, só que foi no Natal de novo, no Ano Novo de Oh, novo. meu Deus. Mas aí foi outra situação, foi uma coisa mais pontual, porque Ah, eu tava tão, né, a gente acabou de ter filho, já tá começando a sair, tal, emperequetada, fui hum, andar ali perto daquele mercado municipal ali, Curuvi, sei. Hum, e eu andando um pouquinho mais pra frente da calçada, eu fui atravessar a rua, eu virei o pé, o tornozelo. quebrou. Mas aí eu já encarei, pra quem eu Tudo sou, bem. Quem já encarou uma cirurgia de coluna? O que que é um tornozelo? foi mal, mas quem já fez fisioterapia também dá Ah, conta. A fisioterapia tudo do tornozelo, bem. tá bom, vamos. Tá bom, vamos. E aí hoje, por isso que eu falo, fisioterapia pra mim, é um saco. Mas tudo bem, tem que fazer, Passa, faz. passa. Mas você vê, né, Maristela, como as coisas na vida, elas passam. Mas a hora que a gente está passando pela situação é que é o X da questão. Aí é que mora o segredo, né? De que forma eu vou encarar essa minha situação, né? Então é isso que a gente quer saber assim de você, o que você mais se apegava assim nesse momento que você estava vivendo essa, né, essa turbulência toda. O que você se apegou assim? Eu me apeguei muito nisso que eu falei. Eu falei assim, se eu tô passando por isso, é porque eu aguento. Legal. Eu, assim, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos. Hum, E aí minha mãe sempre, minha mãe viúva com 3 filhos, eu sou a caçula, né? Então minha mãe batalhou muito. Então eu tenho sim. essa experiência, assim, eu tenho essa experiência de viver isso com a minha mãe. Eu vi minha mãe Aham. batalhar. Ah, A gente tá aqui, dá para aguentar. Tem sim. que. Eu falei assim, se eu tô passando por isso, algum motivo tem, então eu aguento, vamos embora. Aham. Dá Ah, aquela raiva que você falou, né? isso. Mas voltava de novo, vamos que vamos. Assim, a notícia da segunda cirurgia para mim foi um baque. É. E você fala assim, Acho que não, chega a ser até mais difícil do que a primeira, porque a primeira você ainda não sabe o que vai acontecer e o que você vai passar, né? A segunda você já sabe tudo, então fica mais difícil mesmo. exatamente. Por isso que eu falei assim, eu já fui até quando eu saí em uma semana do hospital, eu fiquei até assustada. Falei, gente, Que já? Mas isso? eu vou ficar mais? Me deixa ficar mais. Eu não tô segura de sair, deixa eu... Nossa, mãe. Que coisa, hein? Que coisa. Olha, é que a gente fala, quando a gente passa por uma situação difícil, as pessoas falam parabéns, né? Mas a gente nem sabe por que parabéns. O que eu te digo é assim, continue com essa força, né? Que eu acho que essa força de se eu tô passando por isso, eu vou aguentar, isso é muito importante. Todos nós temos essa consciência, né? É, porque você pensa assim, alguém lá em cima, sabe, que eu Eu preciso passar. preciso. É, é, E uma senhora, uma amiga minha, já uma senhora de mais idade, com mais experiência, inclusive, ela falava assim para mim: você é muito agitada. Então, é. acho que de repente
isso foi uma pausa. Ó, parem um pouco, respira, que você está muito agitada. Mas que forma mais dura de te fazer parar, literalmente, né? Porque não foi só parar, é parar deitada, sem se mexer, e um tempão, É, né? porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo sentar em frente a uma televisão e assistir um filme só sentada. Sim, sim. Então, ou E eu isso te sou. fez mudar, depois que você fez essa cirurgia, você te fez mudar mesmo? Assim, hoje você é mais calma ou você continua na pegada? Mudei um pouquinho, né? Mas não dá. É assim, faz parte da gente. É, Aquela coisa de fritar o peixe de olho no gato, sabe? Aquilo tudo de ser. sei. A gente tá um pouco nisso. Então, tem hora que eu É, paro e falo, não, opa, melhor eu parar um tô pouco, respirar. abusando. É, é. Porque Não, o momento da, eu sempre falo isso, o momento da dificuldade, quando você está passando pela dificuldade, é o momento que você acha que não vai acabar, não é? Que nem você não, falou de onde você, da sua queda até o hospital, foi um tempo que você não consegue mensurar, porque parece que foi tão longe, e do fim do Tucuruvi até o São Camilo de Santana é muito próximo, né? Ainda mais uma ambulância que eles vêm super rápido. Então, assim, na hora você acha que aquele momento não vai passar. E hoje você está aí, linda, inteira, com teu filho, sorrindo e podendo compartilhar essa sua história com a gente. eu acho que, assim, o que eu falo muito vale a pena, assim, tudo que o pessoal não atende muito recomendação médica. Eu Aham. vejo muito isso. E eu acho que, por eu ter seguido toda a recomendação, eu consegui sair bem. Eu tinha uma Uhum. aula de natação, inclusive na época da gravidez, que Sim. eu não faltava uma aula de natação. Eu ia toda a aula. Olha Tava lá. eu ia. E aí, uma vez ela falou, conversando com ela, eu falei assim, não, mas eu não gosto de nadar. Ela ficou espantada, decepcionada até, coitada. Ela, você não gosta, mas você não falta. Eu falei, não, eu sou disciplinada, é diferente. Porque também é difícil, né? A disciplina. É complicado. Mas como isso era para mim, me fazia bem, não Aham. tava nunca. Ótimo, ótimo. Tá todo mundo E eu, comentando aqui que depoimento lindo, parabéns. Tá todo mundo aqui falando. Ó, a Ana Paula falou que depoimento lindo. A Mônica falou: Nossa, você é aquariana só guerreira, né? É, tá todo. Ah, tem uma aqui que falou: Quero o nome dessa acupunturista, porque nossa, deve estar tentando também engravidar. Tá todo mundo aqui falando da bênção que foi, né? Tudo isso, essa meu, superação, assim, né? foi muito, tudo foi muito bom para mim, assim, olhando para trás, mesmo diante de tudo aquilo, eu ainda consegui, por isso que eu brinquei, né? Eu falei, eu ainda consegui ser produtiva nesse período de hospital, porque eu li livro, eu Olha lá, que maravilha! Ó, a Lúcia está comentando que você transmite muita calma. Ai, eu sou muito agitada, meu Olha filho que o lá, diga. mas você transmite calma. Eu acho que nesse momento que você também consegue mostrar para gente que no momento mais difícil a gente tem que confiar, né? Porque se a gente tiver positividade, se a gente tiver confiança na equipe que você estava, né? Porque isso também conta muito. Porque, Sim, muda de hospital, mas o que eu quero é ser atendida nesse momento. Não tenho nem cabeça para pensar o que eu vou fazer para mudar de hospital, né? Eu quero é ser atendida. Então, acreditar na equipe que está te tratando, né? Acreditar nessa maravilha, dessa energia maravilhosa que olha por nós aqui e que foi o que também te carregou no colo nesse momento. olha, eu assim, depois que eu fiz, né, os retornos de pé, né, já andando, e eu voltei pro Uhum. caminho, eu falava assim, gente, tem um salão aqui do lado, podia ter chamado a manicure para me atender. Olha só, que Eu maravilha. falei, gente, essa padaria aqui na frente, se eu soubesse, eu tinha chamado, porque eu não aguentava mais A comer. comida do hospital. Nossa, Maristela, que bom. Que bom
que você deu essa reviravolta na tua vida, né? Deu essa volta por cima. Hoje você tem alguma restrição com a tua coluna ou você segue vida normal? Sigo vida normal, eu até brinquei outro dia com meu filho, porque eu, assim, se eu faço aquele movimento, né, de encostar o pé no chão, você vê que a minha coluna, ela tem uma barra, você vê uma reta na minha coluna, não tem a curvatura. E outro dia eu até brinquei com meu filho, que eu falei, você tem 13 anos e não consegue tocar o pé, a mão no chão? Eu tenho isso daqui, eu consigo encostar? Olha que maravilha. Então é sinal que a sua cirurgia foi sucesso, Foi, né? foi. Assim, hoje, a minha cirurgia do tornozelo me incomoda mais do que o da coluna. Ah, então você chegou a operar o tornozelo depois Eu e deu sou cheia de certo. pino. Eu sou cheia de pinos. E pôs pino no tornozelo. Pô, Olha, engessei, fiquei fazendo fisioterapia, tornozelo. meu Deus. E passou, né? E passou. Daquele, assim, no humor negro, eu sempre brinco, porque a gente aqui em casa brinca muito. Eu falo pro meu marido, quando a gente viu aqui uns filmes, assim, como é que fala? De pegar fogo, né? De carbonizar o corpo. Eu falei, olha, vê o lado bom. Comigo você não vai ter dificuldade nenhuma de reconhecer meu corpo. Ele, Que horror. eu falei, meu humor negro. Porque mas volto a dizer, um dos momentos mais difíceis é onde nós somos provados, né? É onde aparece aí que forma ela vai enfrentar tudo isso, né? Reclamando, se revoltando, se fechando, caindo numa depressão, porque às vezes a depressão ela aparece mesmo pela situação que a gente está, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até onde é a tristeza e até onde começa a parte da depressão mesmo, então a gente tem que procurar ajuda, conversar, né? Você, assim, aprende muito a ter paciência, né? Porque 50 dias, realmente, 3 semanas deitada sem uma perspectiva de cirurgia, que foi o que aconteceu comigo, Uhum. eu, chega uma hora que realmente você cansa, mas o exercitar realmente a paciência um dia após o outro. Isso Então, mesmo. quando eu me toquei, foram 3 semanas, mas era assim, era um dia após o outro. Que Aquela volta rotina. lá no que eu falei, volta lá no que eu falei. É um dia que parece que é um mês, não é? Quando você está passando a situação, um dia parece que é um mês. Mas assim, chegou num ponto que eu Já nem entrava. Não, entrava, porque a rotina de hospital é assim, né? Troca de enfermeiro, mede pressão, temperatura e assim é, vai. é. Só que tem 5 horas da manhã, medir sua pressão, sua temperatura. Eu já estava tão sossegada no hospital, assim, já me acomodei de uma forma que quando vinha medir a temperatura, eu continuava eu colocava aquele tapa-olho, né, para dormir, Sei. e Ah, eu puxava a camisola para ele pôr o termômetro, já esticava o braço para medir a pressão e continuava dormindo. meu Deus do céu. Viu? E agora a trepadeira do vizinho. Você não corta mais, né? Olha, graças a Deus, eles Ah, cortaram tá. a cadeira, porque Ah, tá. Acho que eles falaram: olha, o dano foi grande. até nisso me falaram, assim, por que você não falou pro seu vizinho que a trepadeira te causou tudo isso? Falei, não adianta, eu acho que é da pessoa, né? A gente E também não adianta ficar culpando o outro, né? Tá então, certo. eu relevei, eu falei, deixa ele na vida dele, ele não sabe o mal que faz, mas assim, Aham. eu passei por isso e já tô bem. E olha, tudo isso serve para a nossa evolução, né? Toda dificuldade nos faz acordar uma nova pessoa, né? Eu tenho certeza que depois de tudo isso, você é uma nova pessoa. Sim, você vê, você dá valor, né? Você dá valor Muito. e paciência com as coisas. Eu tenho paciência com o idoso, assim, porque eu sei as dificuldades que o idoso passa, pelo que eu passei. Ficar na cama, tendo que alguém te limpar, tendo que depender das pessoas para tudo que você faz, queira É, fazer. Essas necessidades básicas, que é uma coisa tão assim, óbvia para nós, né? Chega numa hora que você não consegue fazer nada.
as enfermeiras, quando me davam banho, né, elas lavavam meu cabelo daquele jeito. E aí, às vezes, tinha umas que tinham uma mão pesada mesmo. Aí você fala assim, gente, não precisa. Quando você... É por isso que eu falo, eu tenho assim muito amor pelos idosos. Acho que eu me identifico muito. Então eu vejo Uhum. as pessoas, eu ajudo a carregar, eu ajudo a se precisar cuidar. Eu só não sou cuidadora porque eu não aguento carregar eles. Uhum. Mas atenção, escutar, mesmo na cama, se eles precisam se mexer, tem um jeito certo de cuidar deles. Então, eu acho que isso daí para mim foi um aprendizado. Eu acho que se tiver que passar por isso na velhice, espero que não, Uhum. tudo bem, você é aquela velhinha tranquila, De boa. de boa. Nossa, Maristela, muito bom ter você aqui contando essa história. Depois as pessoas, se quiserem, podem comentar e depois está todo mundo te mandando assim, parabéns pela situação. Assim, quem está passando por um problema agora semelhante, que vai aí ouvir o seu depoimento, vai saber que realmente tudo pode passar sim e que tudo pode dar certo sim, né? Sim, eu acho que você tem que ter, é o que eu falei, né? Eu acreditava muito, falei, eu vou passar, eu estou passando por isso, é porque eu vou aguentar. Eu sou forte, eu vou aguentar, né? Aguentar. Eu É. acho que tá falando assim, ó, você vai passar por isso, mas você vai, aguenta firme que você tem força para isso. Então, ótimo. Que você continue sempre assim, né? Sempre positiva, sempre querendo o gesto mais bonito que você teve dentro de tudo isso também foi abrir o seu coração nesse momento agora e compartilhar essa sua superação, porque quando a gente abre o coração, compartilhando o que aconteceu conosco, para que outras pessoas possam ver tudo isso e possam também olhar para você e falar, olha, eu ouvi uma moça falando que operou a coluna, mas que depois ela engravidou, né? Então, nem sempre é o fim de tudo isso, né? Nem sempre a gente, quando recebe um diagnóstico, às vezes as pessoas recebem e já naquele momento do diagnóstico, elas já, como eu sempre falo, morrem 50%, porque falam, meu Deus, eu tô no fim. E nem passou ainda pelo problema, né? Então, pelo obstáculo da vida, né? E sempre vai ter alguém que vai te ajudar, sempre vai ter a tua fé que tem que estar sempre renovada, né? Para que você consiga superar tudo isso, né? Sim, e você tem os amigos, você descobre tanta gente que você às vezes você até fala assim, gente, eu não dei tanta atenção para aquela pessoa do meu lado. Olha lá, aprende, a gente aprende, não é? A gente aprende, Bem isso mesmo, tinha assim amigos meus que eu não esperava que ficasse tão próximo de mim e me apoiou assim muito. tá vendo? Os amigos são os anjos que Deus nos manda para nos ajudar aqui na batalha da vida. É, é bem isso mesmo, Os viu? amigos e os inimigos. Que as pessoas É falam, por que inimigos? Os inimigos também nos ensinam muita coisa. te manter os olhos abertos, inclusive. Muita coisa. Olha, muito obrigada por esse momento. Eu acho que foi o nosso primeiro episódio dessa série aí do Compartilhando Minha Superação. Você abriu com chave de ouro, com a tua energia, com a tua ponderância na hora de contar, com a sua tranquilidade. Você, por mais agitada que você diz que é, mas você passa uma tranquilidade muito gostosa nas suas palavras, né? Essa sua bondade de compartilhar com a gente esse momento. Então, você abriu mesmo com chave de ouro a nossa série e vai ficar gravada. Então, as pessoas ainda vão assistir e espero que todo mundo que assista e que eu volto a dizer, se estiver passando por uma situação como essa, se mandar alguma mensagem, alguma coisa, eu mando para você, porque a gente sempre quando nós nos unimos, as coisas ficam mais leves, né? Sim, e um ombro amigo é sempre bom, sempre ter alguém para te Sempre escutar. bom. Então eu te agradeço por esse momento, por esse nosso primeiro episódio. E espero que você siga teu caminho assim, dessa forma, sempre Muita positiva, energia. com Parabéns. muita fé.
tá bom? E muita energia boa para todo Muita mundo. energia boa. E eu agradeço também todo mundo que entrou, todo mundo que participou. E volto a dizer, toda quarta-feira, nós teremos aí um episódio do Compartilhando Minha Superação. Maristela, muito obrigada. Fique com Deus. Um beijão para você. Tudo de melhor sempre. Obrigada para vocês também. Fique com Deus. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.